Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Para quem não se lembra, eu sou Douglas Venerucci, um dos professores de língua portuguesa do cursinho Voo e Alto. Nesta aula você estará assistindo a parte 2 da aula de verbo e advérbio. Caso não tenha assistido a parte 1, assista ela primeiro e depois venha para cá, mas caso já tenha assistido, é só continuar aqui e tranquilo, beleza? Bora para a aula. A locução verbal. Mas afinal, o que é isso? Locução verbal é quando temos dois ou mais verbos com a função de um só. Por exemplo, os mares foram navegados pelos piratas. Vamos tirar o exemplo e focar só no foram navegados. Foram é o verbo auxiliar. Ele vai ser responsável por dar um tempo ou um modo verbal que o verbo principal, que é navegados, que inclusive está no particípio porque termina com ADO, vai estar. Então o verbo auxiliar ele é responsável por indicar, né, o tempo verbal ou um modo verbal que o verbo principal estará. E o verbo principal ele sempre estará na forma nominal, só que nesse caso ele está no particípio. Ademais, temos os verbos abundantes, que são aqueles que possuem mais de uma possibilidade de escrita do verbo em seu particípio. Por exemplo, o verbo ganhar e imprimir. O ganhar é correto dizer tanto ganhado quanto ganho, só que há uma diferença. Ganhado se refere ao particípio regular, que indica ter ou haver. Já o ganho se refere ao particípio irregular, que é quando indica ali sentido de ser ou estar. Vamos para imprimir para ficar mais claro. Particípio regular do imprimir é quando vai estar indicando ter ou haver, e aí vamos usar o imprimido. Por exemplo, eu tinha imprimido aquela folha estava imprimida. Já o particípio irregular indica ser ou estar, e aí usaremos o impresso. Por exemplo, aquela folha estava impressa. Então, o particípio regular é no sentido de ter ou haver, e o irregular é no sentido de ser ou estar. Falamos de verbos abundantes, agora vamos para os defectivos. Mas afinal, o que eles são? São os verbos que defectam? Não, nada a ver. São os verbos que possuem defeito de conjugação, um defeitinho ali de fábrica. Por exemplo, o verbo colorir. Vamos conjugá-lo no presente do indicativo. Eu coloro? Coloro? Colorir? Não, colorir é passado. Eu pedi presente do indicativo. Só que alguns verbos, como o verbo colorir, eles não possuem conjugação na primeira pessoa do tempo indicativo. Por isso, devemos substituir pelo gerúndio. Estou colorindo, por exemplo. E aí, estou colorindo é uma locução verbal também, só que é correto dizer também. Outros verbos defectivos: doer, falir. Mas falir, eu falo. Não, o falo, ele é do verbo falar, não do verbo falir. Por isso que o verbo falir é um verbo defectivo também. Temos banir, feder e reaver, assim como diversos outros verbos. Por fim, temos as vozes verbais, que ela pode ser ativa ou passiva. A voz ativa é quando o sujeito é quem faz a ação da oração. Por exemplo, Fábio comeu melancia. Ah, Douglas, mas como faz para descobrir quem é o sujeito? Acha o verbo. Comeu é o verbo desta oração. Pergunta para o verbo: quem comeu melancia? Fábio. Portanto, Fábio é o sujeito da oração. Fábio está praticando a ação, logo essa frase, essa oração é um exemplo de voz ativa. Voz passiva é quando o sujeito sofre ação na oração. E aí podemos trocar, é só trocar o Fábio de lugar com a melancia, só que sem tirar o sentido da frase. Ah, mas Douglas, como que eu posso fazer isso? Por exemplo, a melancia
foi comida pelo Fábio. Ah, mas o Fábio não era o sujeito? Calma, acha o verbo, foi. Quem foi comida pelo Fábio? A melancia. Logo, a melancia virou o sujeito e está sofrendo ação, portanto, é voz passiva. Além disso, temos a voz reflexiva e voz recíproca, que estão dentro da voz passiva. Então, é voz passiva reflexiva e voz passiva recíproca. A voz passiva reflexiva é quando a ação do sujeito é sobre ele mesmo. Por exemplo, Fábio cortou-se. Percebe que a ação que o sujeito faz é sobre ele mesmo? Ele faz uma ação e essa ação retorna a ele. Então essa que é a voz passiva reflexiva. Já na voz passiva recíproca, a ação do sujeito é mútua. Por exemplo, os jogadores se abraçaram após o jogo. Então percebe-se que o sujeito, né, que são jogadores, eles fazem uma ação e essa ação é mútua, porque está falando jogadores, ou seja, mais de um jogador. Então essa que é a voz passiva recíproca, que é quando a ação do sujeito é mútua. Finalizamos a parte de verbos, vamos agora adentrar na parte de advérbio. Vamos começar advérbio conceituando ele. Então, advérbio é aquela palavra que modifica o sentido de um verbo, adjetivo ou outros advérbios. Eles podem ser classificados como advérbio de modo, intensidade, lugar, tempo, negação, afirmação e dúvida. Um exemplo de frase. Eduardo dança. Todo mundo entendeu? E se eu falar assim, Eduardo dança bem? Concorda que o bem está se referindo à dança? Porque eu não posso falar assim, Eduardo bem. Não, ninguém vai entender, vai até pedir para eu tomar remédio. Não vão entender. Então, o bem, ele está se referindo à dança. Dança bem. Bem está indicando o modo que o Eduardo dança. Ou seja, está modificando ali o sentido do verbo, dando indicando ali um modo, né? Indicando como ele dança. Que nesse caso aqui é bem, ou seja, é um modo positivo. Falaremos agora um pouquinho de cada advérbio. Vamos começar pelo advérbio de modo. Então, ele indica ali a maneira como a ação dos verbos for feita. Alguns exemplos: mal, bem, melhor, pior, rápido, devagar. Vamos analisar duas frases. Joana escreve devagar. Joana escreve, dá para entender. O devagar tá vindo, é um advérbio porque ele acompanha o verbo para atribuir, né, mudar ali, modificar o sentido dele. Então, Joana escreve devagar, devagar é o modo como Joana escreve. Fui muito bem na prova. Bem está se referindo ao modo como eu fui na prova. Avançando, temos o advérbio de intensidade, que ele ajuda a entender a intensidade da ação. Temos palavras como muito, pouco, demais, bastante, tudo, nada e quase. Por exemplo, comi demais no almoço. Demais está indicando a intensidade com que eu comi no horário de almoço, né? Depois, Lucas correu bastante. Se você falar só Lucas correu, dá para entender. Só que bastante está vindo ali para adicionar uma intensidade na corrida do Lucas. Até aqui tudo bem? Vamos lá. Advérbio de lugar. Ele caracteriza o local ao qual o verbo se refere. Por exemplo, ali, aqui, lá, perto, longe, dentro, fora, atrás. Minha casa está ali. Ou seja, o ali tá vindo, é um advérbio de lugar que está demonstrando onde está a casa desse sujeito que é indeterminado. Segunda frase. O lápis está perto do caderno. Perto está indicando qual que é o lugar dele, né? Onde que o lápis se encontra? Perto do caderno. Vamos lá agora, advérbio de tempo. Ele é uma ideia de tempo e período dos verbos a que se refere. Por exemplo, hoje, ontem, amanhã, antes, depois, sempre, nunca, cedo ou tarde. Vou te encontrar na escola amanhã. O amanhã está se referindo a quando, né? Ao tempo que o sujeito vai encontrar o outro sujeito, que os dois são indeterminados.
Já na segunda frase, Lucas costuma dormir tarde. Tarde está indicando, né, o tempo que o Lucas, ele costuma dormir. Ou seja, está indicando o período, né? Vamos lá agora, negação. É o contrário dos advérbios de afirmação. Os advérbios de negação complementam ou reforçam o sentido de negação. Temos palavras como não, negativo, nem, jamais, nunca. Por exemplo, Mateus nem estudou ontem. Ou seja, o nem, advérbio de negação para dizer que o Mateus não estudou. Segunda frase, não me convenci. O não, que é um advérbio de negação, traz ali um sentido de negação. Não me convenci de alguma coisa. Agora, sobre os advérbios de afirmação, são o contrário dos advérbios de negação, porque eles são palavras que complementam ou reforçam o sentido de afirmação. Temos palavras como sim, positivo, certo, claro e realmente. Exemplo de duas frases. Claro que nós estudamos, ou seja, o claro está vindo ali para indicar uma certeza, né? Uma afirmação de algo. Assim como eu vou sim. O sim indica ali a afirmação, certeza. Por fim, temos os advérbios de dúvida, que eles complementam ou reforçam o sentido de dúvida. Temos palavras como talvez, não talvez, né? Talvez, pelo amor de Deus. Talvez, quiçá, provavelmente, possivelmente e porventura, além de outros exemplos. Vamos analisar duas frases. Talvez João vá ao cinema. Usamos o talvez aqui para complementar, né, e reforçar também o sentido de dúvida, porque não há certeza de que o João vá ao cinema, portanto usamos advérbio de dúvida. Segunda frase, provavelmente caminharei amanhã. Provavelmente por quê? Você não tem certeza se tudo vai ocorrer bem para você caminhar amanhã, então você usa um advérbio de dúvida. Para finalizar nossa aula, vamos falar dos graus dos advérbios, que podem ser comparativos ou superlativos. Comparativo dá a ideia do quê? Comparação. E é isso que ele vai fazer. Comparativos estabelecem uma relação de comparação. Pode ser de igualdade, superioridade ou inferioridade. Igualdade, por exemplo, Marcela fala tão bem quanto Lucas, ou seja, os dois ali são iguais no quesito fala. Superioridade, Marcela fala melhor que Lucas, ou seja, agora a Marcela ela está em uma posição mais acima e o Lucas está mais para baixo porque Marcela fala melhor do que ele. Já no inferioridade, Marcela fala pior que Lucas, ou seja, ela está numa posição mais abaixo do que o Lucas que está em uma mais alta. Superlativo, então exprime qualidades em grau muito elevado ou intenso e podem ser divididos em analíticos ou sintéticos. Analítico é aquele advérbio que acompanha outro para afetar seu grau. Por exemplo, ele aprendeu tudo muito rápido. Concorda que muito é um advérbio e rápido é outro, só que ambos ali vêm acompanhado para afetar o seu grau, né? Assim, para afetar o grau em que aquele sujeito aprendeu tudo, né? Como diz nessa oração. Já o sintético, o que ele lembra ali? Síntese, né? Resumo. E é isso que vai acontecer. É um advérbio que tem seu grau afetado pelo uso de sufixo. Para quem não se lembra, sufixo é um elemento utilizado na formação de palavras que aparece depois do radical. Por exemplo, ele limpou tudo rapidíssimo. Concordo que ao invés de rapidíssimo poderia ter sido usado, por exemplo, ele limpou tudo muito rápido, mas por uma questão ali de síntese, né, de rapidez, foi deixado rapidíssimo para trazer essa ideia, né, de resumo, né, de síntese. Já na segunda, acordei cedíssimo. Poderia colocar acordei muito cedo, só que pela mesma questão, né, de síntese, né, de resumir a ideia,
é utilizado ali um sufixo, por isso acordei cedíssimo. Bom, então é isso. A nossa aula acaba por aqui. Qualquer dúvida podem deixar nos comentários que eu estarei verificando. Tenham um ótimo estudo para a prova da Embraer, ótimos dias, notas, provas, tudo. E é isso, muito obrigado pela atenção até aqui. Até!